Eu sou o Juliano e eu anseio pela coexistência pacífica entre humanos e robôs inteligentes. E esse é o VCast, o podcast do portal vidaestudantil.com. Sejam bem-vindos ao episódio 19 do VCast, no qual nós damos continuidade aos episódios das entrevistas com as equipes de competição da Escola Politécnica da UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas antes, me diz aí, como é que os nossos ouvintes podem entrar em contato conosco, Felipe? Felipe? Ô Felipe! Verdade, o Felipe não está conosco nesse episódio. Bom, para entrar em contato conosco, você pode acessar o nosso site em vidaestudantil.com, onde você pode encontrar também os outros episódios, ouvi-los e comentá-los. Você também pode enviar um e-mail para contato@vidaestudantil.com e também pode nos encontrar no Facebook, em facebook.com/vidaestudantil, no Twitter ou no Instagram como @pvidaestudantil, onde nós compartilhamos também as imagens das capas dos episódios e algumas informações. Mas caso você prefira nos ouvir pelo YouTube, é só você acessar vidaestudantil.com/YouTube. Participem! Mas vamos finalmente falar do que interessa. Nesse episódio, nós estamos entrevistando a equipe de competição Minerva Bots. Para quem não sabe ou não conhece a Minerva Bots, ela é uma equipe de competição de robótica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. A equipe foi fundada em março de 2012 por 6 alunos do curso de Engenharia Eletrônica. E desde então, vem agregando muito conhecimento e acumulando vitórias. Seus projetos consistem de robôs autônomos e controlados e exigem uma grande integração entre as diversas áreas da engenharia, associando e valorizando todo tipo de conhecimento, tanto teórico quanto prático, de áreas que vão desde mecânica e eletrônica, controle e automação, até gestão e marketing. A equipe possui um foco nas competições de robótica, participando das seguintes categorias: Sumô autônomo 500 gramas, Sumô autônomo 3 kg, seguidor de linha, tracking, combate middleweight, combate heavyweight e combate anti-weight, que é o projeto mais recente da equipe. Você pode encontrar mais informações no site da própria equipe, que é www.minervabots.com.br. E no Facebook também. Lá no Facebook, você também terá acesso a fotos e vídeos da equipe e de participações em competições. Não deixem de conferir. Todos esses links estarão disponíveis no roteiro deste episódio. Então agora, vamos à entrevista com o capitão da equipe Minerva Bots, o Marcos. Olá galera, meu nome é Juliano, nós estamos aqui para dar início à entrevista com a equipe de robótica da UFRJ, Minerva Bots. Eu vou passar a bola aqui para o capitão da equipe, que é o Marquinhos. Eu vou pedir que ele fale o nome, a idade, o curso e a posição na equipe. Fala aí pessoal, meu nome é Marcos, eu tenho 20 anos, eu faço engenharia mecânica aqui na UFRJ e atualmente sou o capitão da equipe. Beleza, Marcos. Qual que é o nome da equipe e a missão da equipe? O que a equipe busca desenvolver? Então, a Minerva Bots tem como missão fomentar, complementar a formação do aluno aqui na faculdade. Através de um contato com a parte prática do que é visto na sala de aula, a gente busca trazer um conhecimento um pouco maior ao aluno, para ele no futuro se tornar um profissional melhor e mais capacitado para o mercado de trabalho. Então, aproveitando essa pergunta, o que levou você a participar da equipe? Cara, desde o ensino médio eu já gostava muito de robótica, né? Assim, grande parte dos membros que entram pra equipe tem essa ligação com robótica desde pequeno, desde o ensino médio, enfim. E quando eu tava na escola ainda, lembro que eu participei de um evento numa outra faculdade, né, pra conhecer a faculdade e tal. E nessa faculdade tinha uma equipe de robótica também. E quando eu vi lá que, tinha alunos de engenharia
brincando de fazer robô e aprendendo a se divertir ao mesmo tempo. Eu falei, caraca, quando eu entrar pra faculdade, independente de qual for, eu vou querer entrar e participar de uma equipe tipo essa de robótica. E aí foi assim que eu conheci esse meio, né? E aí, quando eu entrei pra FRJ, que eu vi que tinha uma equipe de robótica, eu falei, pô, tem que me inscrever nisso e pra tentar fazer parte da equipe. A equipe, atualmente, ela agrega quantas pessoas e quais são os cursos, mais ou menos, assim, não sei se você lembra, porque geralmente existe uma grande rotatividade, né? Então, a equipe hoje a gente está com 30 membros e a gente tem membros de várias engenharias e não só de engenharia, né? Assim, a nossa equipe, a gente abre o processo seletivo para qualquer tipo de curso. Atualmente, por exemplo, a gente está com o processo seletivo aberto, a gente está no meio de uma das etapas do processo seletivo e a gente está recebendo gente tanto de engenharia quanto outros cursos, até gente de outros campos, para Vermelha. Atualmente a gente só tem um aluno que não é de engenharia, que é de nanotecnologia. Mas a gente já teve aluno que era de física e hoje na equipe a gente tem aluno de engenharia naval, engenharia mecânica, eletrônica, controle de automação, elétrica. São diversos cursos que a gente tem e a gente sempre busca assim, uma diversidade, porque você tem gente de vários cursos que gosta dessa área de robótica e quer aprender um pouco. E essa é a nossa missão, de poder passar e ensinar. Então, a gente é muito aberto quanto a isso. Mas chega a se existir alguma vaga reservada para alunos de tal curso ou não? Não. A única coisa que a gente tem na equipe que faz parte da nossa estrutura é a gente dividir os membros em 2 coordenações. A gente tem a coordenação de mecânica e a coordenação de eletrônica e programação. No processo seletivo atual, a gente está com também um grupo de candidatos só para trabalhar com o marketing da equipe. Então a gente meio que divide os membros nessas 3 áreas e aí o membro ele pode vir de qualquer engenharia e aí ele escolhe qual coordenação que ele quer trabalhar dentro da equipe. Então, por exemplo, o cara pode fazer engenharia mecânica, mas dentro da equipe querer trabalhar na eletrônica, não tem problema nenhum. Não existe um número de vagas reservadas para curso, não. Isso Quais são as competências envolvidas assim, no dia a dia da equipe? Dentro da equipe, os membros eles têm contato basicamente com 3 áreas. Assim. Mecânica, eletrônica, programação e com marketing, que atualmente é uma área que a gente tem focado bastante por conta do crescimento da equipe. Então, assim, em cada uma dessas áreas o aprendizado é bem grande. Dentro da mecânica você aprende desde a parte de modelagem dos robôs, a parte de planejamento, de materiais que são utilizados. Dependendo da categoria, você tem certas utilidades que você precisa para o seu material, certas características que ele precisa ter. Então, você tem que fazer pesquisa de material, você tem que trabalhar com a usinagem e fabricação do robô. Então, tem muita coisa prática de realmente colocar a mão na massa e de fazer faísca, usinar coisas, esmerilhar, cortar. E dentro da mecânica, assim, basicamente essas 2 partes são as grandes chaves aí. Na eletrônica, você tem a confecção de placa, de circuito, você tem desde o projeto até a parte prática também, de corroer a placa, de furar, de fazer, de soldar os componentes e tudo mais, parte do projeto eletrônico. E dentro de programação são os códigos que a gente usa nos nossos robôs já controlados. Então, é toda a lógica de programação, as estratégias utilizadas. Então, tem categorias que você precisa ser bem sagaz para poder vencer e superar o oponente. Então, trabalhar toda essa parte de estratégia, fazer um código bastante otimizado e rápido para ter um processamento mais rápido. Então, dentro da programação você tem isso. E dentro do marketing, é uma área que a gente vem focando bastante atualmente, é a parte de divulgação da equipe, né? Seja em mídias sociais, seja dentro da FRJ. A parte de relacionamento com nossos patrocinadores, também é algo muito importante. E a parte de produção. Então, produção de vídeo, material que é publicado, produção de foto, tanto para publicação quanto para registro interno mesmo dentro da equipe. Além dessas áreas, a gente na equipe também você tem a oportunidade de trabalhar com parte de gestão. Então, o membro, ele depois que participa de projetos, durante o tempo ele pode se candidatar para algum cargo de gestão. E aí, assim, os cargos de gestão não ficam alocados em projetos. Então, a pessoa ela não trabalha diretamente com o projeto, mas ela tem a oportunidade de aprender outras coisas, outras competências, como gestão de pessoas. Então, saber liderar uma equipe com 30 pessoas, ou no caso de um líder de projeto, uma equipe de 5, 6 pessoas. Até também você lidar com orçamentos, como um diretor financeiro, ou liderar uma equipe de marketing, ou então trabalhar como coordenador e ter que gerenciar as compras que a equipe faz e
a manutenção dos equipamentos da área da eletrônica ou da área de programação e de programação. Então, além dessas competências técnicas da questão mais voltada para a engenharia, a gente também dá a oportunidade do membro se desenvolver em outras competências na área de gestão e tudo mais. Quais os tipos de competição que vocês participam, para os quais vocês se preparam e qual a frequência dessas competições? Então, a gente tem uma competição principal que ela acontece todo ano, mais ou menos no mês de junho, e se chama Winter Challenge. É uma competição organizada por uma empresa privada chamada Robocore. Eles realizam essa competição todo ano, normalmente. Eventualmente acontece também a Summer Challenge, que acontece pelo mês de novembro, pro final do ano. Mas ela não é algo assim, que já aconteceram algumas, acho que se não me engano, 3 edições dela, mas ela não acontece todo ano. Então essas são as principais. Só que a gente também participa de algumas competições menores. Esse ano a gente teve a oportunidade há pouco tempo, algumas semanas atrás, de participar de uma competição em Pernambuco, e uma outra em São Paulo, que também foi organizada pela Robocore. Além disso, a gente tá indo agora, em dezembro, semana que vem, terça-feira que vem, a gente tá indo para a competição mundial de sumo, que são uma das categorias nossas no Japão. Então a gente vai estar levando 2 robôs e 2 membros vão estar indo representar a nossa equipe, a UFRJ e o Brasil nessa competição internacional. Mas ela é uma competição assim, que ela ocorre anualmente, mas para a gente participar dela, a gente depende de um convite que só vem mediante uma classificação nessa competição nacional que ocorre todo ano. Então a gente está indo agora para o Japão porque a gente foi campeão na categoria, na Winter Challenge, e aí a gente recebe esse convite. Então é uma competição que é a segunda vez que a gente vai estar indo, e a gente espera que ela se torne uma competição constante, assim, que a gente vá todo ano. Ou seja, uma galera só tá de parabéns, né? Você também, como aluno de graduação, né, da engenharia mecânica, quais conhecimentos da graduação do curso que você já empenhou nos projetos que você desenvolve lá, ou você já viu outros alunos também de outros cursos empenhando lá mesmo? Eu faço engenharia mecânica, né? Então, dentro da minha graduação, a gente trabalha muito com questão de materiais que são utilizados. Então, a gente tem uma matéria na mecânica sobre princípios e ciências de materiais. Então, tem bastante coisa que você tem conhecimento, assim. Até eu, por exemplo, eu comecei a fazer a matéria depois que eu já tinha trabalhado com isso na equipe. Então, às vezes, dá uma facilidade. Algumas coisas que você vê na sala de aula, você já até teve que pesquisar para poder aplicar na equipe. E a questão de projeto. Eu ainda não fiz matérias voltadas mais para a questão de projeto e máquinas, mas acredito que a gente tem membros que já estão nesse período da faculdade e eles veem coisas tanto que agregam ao conhecimento deles na sala de aula, quanto coisas que eles pegam na sala de aula e agregam, seja na usinagem de materiais que a gente faz, até como fazer a usinagem, que tipo de parâmetros utilizar para operar um torno, uma furadeira, enfim. Então tem bastante essa troca de você ver na sala de aula e aplicar na equipe, ou você, antes de ver na sala de aula, você na equipe, e quando chega na sala de aula é um pouco mais fácil. A equipe, ela desenvolve algum caráter motivador para a continuação do curso? Sim. A gente sabe que a faculdade é bem maçante, assim, bem pesado. E a grande parte dos alunos que acabam se candidatando para entrar para a equipe, eles procuram algo para se desprender daquela parte muito teórica e maçante que você tem dentro da sala de aula. Então, para você ter um contato maior com a parte prática e desenvolver alguma coisa que relaxe sua cabeça, né? Torne algo mais agradável do que simplesmente sentar na sala de aula, escutar e fazer prova, enfim. Então a gente sempre procura trazer isso à memória para os membros, assim, da importância que a gente tem no sentido de não só o trabalho que a gente desenvolve, mas também o ambiente que a gente tem dentro da equipe. Então é um ambiente onde a gente cria laços de amizade, pessoas que estão ali uns para ajudar os outros, então para motivar em momentos de prova, que o cara precisar estudar alguma coisa. A gente sempre tem membros que estão em períodos mais avançados da faculdade, então podem ajudar um outro membro em alguma matéria. Isso a gente sempre procura. É um desafio muito grande, porque às vezes a gente vê membros desmotivados com a equipe por conta do que acontece na faculdade. Isso é comum e teve acontecido um tempo atrás. Mas a gente também vê muitos, e a grande maioria de membros que se motivam a continuar na faculdade por conta da equipe.
Então, eu acredito que não só a Minerva Bots, mas todas as outras atividades extracurriculares da FRJ têm esse papel bastante importante, que assim, é um papel legal, mas infelizmente ele é muito necessário por conta da graduação que muitas vezes desmotiva as pessoas. Então, existe sim esse caráter para a pessoa continuar no curso. Legal, realmente a gente nota muito que no curso de engenharia existe uma grande evasão, né? O pessoal muitas pessoas desistem do curso exatamente por isso, por essa carga. É uma carga extensa e é bem teórica e acaba que às vezes a pessoa não sabe por que ela tá ali, né? Como é feito o processo de seleção de vocês e em qual momento, assim, ocorre o processo de seleção? Então, o nosso processo seletivo, ele não tem uma periodicidade. Ele geralmente, as datas que ele sempre ocorre, ou é no meio do ano ou no final do ano, início e final de períodos. Só que existem períodos do meio do ano que ele não ocorre e existem períodos de final de ano que ele não ocorre, porque isso depende muito da nossa demanda de precisidade, de novos membros. Então, e aí é toda uma cascata. A gente precisa de membro. Pra gente precisar de membro é porque a gente tá com muito projeto. Só que pra gente ter muito projeto, a gente tem que estar com verba pra gastar nos projetos. Então, é uma coisa muito presa a outra. Atualmente a gente tá em meio a um processo seletivo, agora pro final desse período. O nosso processo seletivo, ele consiste em 4 fases. A primeira fase é um formulário que a gente envia, a gente sempre comunica, divulga o processo seletivo na nossa página no Facebook, por e-mail para os alunos da Poli. Esse processo seletivo agora a gente enviou pelo SIG, então todos os alunos da FRJ puderam receber. Então a gente tem essa primeira etapa que tem um formulário que a pessoa tem que preencher, e aí ela diz ali as experiências que ela tem, que ela sabe fazer e por que ela quer entrar para a equipe e o que ela espera ao entrar para a equipe. E assim, a gente não utiliza como critério de avaliação, a gente não prioriza pessoas que têm conhecimento técnico. A gente parte do pressuposto que o que é necessário para o membro entrar, ele tem interesse por robótica, tem interesse em aprender e não necessariamente saber ou ter o conhecimento. Porque por mais que a pessoa tenha um conhecimento muito grande, que ela saiba utilizar todas as ferramentas que a gente utiliza, se ele não tiver interesse de aprender, de trabalhar em equipe, isso de nada vale pra gente. Isso é o primeiro critério que a gente usa nessa primeira fase do processo seletivo. Depois do formulário vem a etapa das entrevistas, então é feita uma entrevista com cada candidato que passou até a segunda etapa, e depois da entrevista, caso o candidato seja aprovado, ele participa de 2 semanas de capacitação. A terceira fase, que são essas 2 semanas de capacitação, ela é a parte que a gente ensina todas as ferramentas que a gente utiliza dentro da equipe. Então, em cada uma das semanas o candidato tem que fazer um desafio. Então, na primeira semana é um desafio de um projeto de um robô, ou algo do tipo. Na segunda semana é algo mais prático, então a gente leva os candidatos para nossa sala, eles trabalham, constroem um robô. E aí, essas 2 etapas, tanto a primeira semana da terceira etapa, que é a capacitação, quanto a segunda, elas são eliminatórias. Então, da primeira para a segunda semana, alguns membros são cortados, e da segunda semana para o fim da terceira etapa, a gente passa alguns membros também. E aí, a última etapa, que é a quarta etapa, ela é 1 mês de trainee. Então, depois da capacitação, os candidatos, eles são aprovados, eles entram na equipe, só que eles entram com um status de trainee. Eles são alocados em projeto, como qualquer outro membro, começam a participar das reuniões, começam a participar do dia a dia da equipe. Depois de 1 mês, eles são novamente avaliados de acordo com esse mês que eles passaram como trainees, para determinar a permanência ou não deles na equipe. Então, basicamente isso. Em qual período da graduação você acha que o aluno deve tentar participar de uma equipe de competição e, em especial, na verdade, da sua equipe? Eu acho que isso varia bastante da pessoa. Tem muita gente que, às vezes, nos primeiros períodos da graduação, ela tá muito atolada com coisa, tá tendo muita dificuldade por conta de matérias unificada e tá puxando muitas matérias. E tem pessoas que estão na mesma situação, só que estão no final da faculdade. Assim. Eu acho que o melhor momento para o aluno participar é quando ele perceber que ele pode tirar um tempo para se dedicar mais à equipe. A equipe, ela funciona como uma forma de você receber horas complementares. Desde a primeira fase do nosso processo seletivo, a gente tenta deixar claro, e tanto na maneira como a gente divulga quanto na maneira que a gente avalia, deixar claro que a gente não quer pessoas ali que estejam buscando isso. Até porque existem maneiras mais fáceis de você conseguir horas complementares. Então, a pessoa tem que estar ingressando porque ela está percebendo no momento da faculdade que ela quer ter um contato maior com a parte prática e quer dedicar um tempo a isso. Entrar nos primeiros períodos da faculdade é legal. Foi o meu caso, por exemplo.
porque você tem um pouco mais de tempo, vamos dizer assim, dependendo de como você está puxando as matérias, e você meio que se adianta ao que você vai ver. É claro que muito no final da faculdade, às vezes fica muito apertado, porque a pessoa tem que fazer estágio, já tá querendo se formar, não tá querendo nem mais andar aqui pelo fundão, a pessoa já quer ir embora. Mas ali, um pouco no meio do final e do início da faculdade, você também tem um período em que você já teve contato com algumas matérias mais específicas, e você pode ser muito útil para ajudar a equipe e para ter essa troca do que você está vendo já na sala de aula com a aplicação dentro da equipe. Então, algumas vezes você entrar na equipe num período mais avançado, as coisas que são feitas na equipe podem fazer mais sentido para você, né? Você reconhece mais fácil as coisas. Então, varia muito. O melhor período para você entrar é o período que você se vê escolhendo focar naquilo e escolhendo dedicar um tempo para essa responsabilidade. Fora esse ambiente de competição que existe um tipo de interação entre as outras equipes, as outras universidades que participam da mesma competição, por exemplo? A gente tem um contato bem legal com as outras equipes. Apesar de ser uma equipe de competição, né, tanto a gente quanto as outras equipes de robótica, o ambiente, tanto em competições quanto fora, é muito assim, amigável. Todo mundo é aluno de faculdade, então tá todo mundo querendo aprender. Então existe uma troca muito grande, existe uma zoação muito grande. A gente tem uma ligação muito legal com faculdades de Minas, de São Paulo, aqui do Rio, tem a da PUC também, que é uma faculdade, uma das melhores de equipes, referência, por ter uma história muito legal. Tem essa interação com as outras faculdades, tanto nas competições, que é onde ocorre mais forte isso, porque você tem uma troca de conhecimento entre as equipes, você tem uma troca de ajuda, então a gente na última competição teve um caso de precisar de uma peça de um motor correndo numa loucura, e a gente se viu ajudado pela PUC, por uma outra equipe. Isso é muito legal, tanto a ajuda que a gente recebe quanto a gente também ajudar, porque às vezes você tem equipes novas se formando, então a equipe indo pela primeira vez na competição, e aí a gente para conversar com o pessoal, para aconselhar do que fazer, porque isso foi algo que a gente também recebeu, né? A nossa equipe tem 4 anos, é bem nova. No início, nas primeiras competições que ela participou, a gente fazia muita coisa errada. Ia com muita coisa errada pra competição, porque por falta de conhecimento mesmo. Ter outras equipes, outras pessoas lá na competição que, por meio dessa interação, nos aconselhavam e nos diziam, vocês podem fazer assim e tal, foi muito importante pro nosso crescimento. Então não tem segredo, assim. As pessoas vão lá e abrem um robô do outro pra mostrar. Tem uma troca muito grande, tanto técnica quanto de amizade, zoação, brincadeira mesmo. Legal, chega a ter um ambiente assim de colaboração técnico mesmo, assim, por exemplo, nós utilizamos tal técnica para fazer tal coisa, assim, chega assim. Então, a gente tem vamos dizer assim, uma cultura de divulgação de build reports, que são relatórios de como um robô é feito. Então, muitas equipes, por exemplo, a equipe da PUC, a RioBots, ela fez um manual de como construir um robô de combate. Então, é um livro, até um livro até vendido na loja da RoboCore, que ele descreve tudo o que você precisa saber para construir um robô de combate. Então, é um documento exemplo, assim, para qualquer pessoa que vai entrar. É uma parada que a gente é um material que a gente entrega até para os nossos calouros quando estão no processo seletivo, porque é um material de consulta muito bom. Essa cultura de você divulgar informações e documentos, relatórios. Outras equipes também, há um tempo atrás, divulgavam build report de robôs de combate, de robôs de sumô, seguidor de linha. A gente já teve a oportunidade de divulgar o nosso primeiro e único, por enquanto, build report do nosso robô Biscoito, que é robô de combate. Essa troca, ela se dá, assim, quando não dentro da competição, ela se dá mais por esse contato. A própria RoboCore, ela tem um site, né, onde todos os membros de equipe se cadastram, e lá tem um fórum, então tem muita informação mesmo que a gente encontra lá, ou qualquer pergunta que você fizer lá, qualquer pessoa que esteja cadastrado, já participou de uma competição do RoboCore, responde. Então é um espaço ali aberto para discussão, para tirar dúvida e trocar muito conhecimento. A equipe em si, você já falou um pouquinho sobre isso, mas ela já ensinou algum conhecimento que complementou ou auxiliou o seu curso? Sim, como eu falei, foi mais no sentido de antecipar o que eu já iria ver. E acho que antecipar até coisas que eu ainda vou ver. Até coisas que também talvez a gente nem vá ver no curso, né? Até, por exemplo, com certeza, por exemplo, tem coisas que dentro da faculdade, a não ser que eu puxe uma matéria letiva, eu não vou fazer, por exemplo, soldagem. Mecânica, se não me engano, tem uma matéria que é letiva. Então, se eu não quiser puxar,
Eu não puxo, mas assim, eu dentro da equipe eu tive a oportunidade de aprender a soldar, por exemplo. Então, isso é algo que a pessoa, se ela não puxar a matéria letiva, nem aprenderia. Quais são as dificuldades de se manter a equipe e se manter na equipe em si? Se manter a equipe é algo que recai mais sobre a minha responsabilidade do pessoal da gestão, né? Que é manter o pessoal e os líderes de projeto também, né? Manter o pessoal trabalhando, então, através de delegar as tarefas, se importar com o mundo, ambiente de equipe e tudo mais. Existem dificuldades porque você tem que lidar com pessoas, né? Então, onde existem pessoas diferentes, existem discordâncias e questões a se resolverem, mas assim, é um ambiente muito tranquilo, tá todo mundo com o mesmo propósito, a gente tem uma preocupação muito grande no nosso processo seletivo, então não são muito grandes as dificuldades não. Se manter na equipe, existe uma dificuldade sim, mas é muito por conta da própria graduação, né, e às vezes do tempo que a pessoa está passando na faculdade, então a maior dificuldade é conciliar as coisas mesmo. Você conseguir conciliar as aulas com o momento que você tem que ir para a equipe, a gente não exige que a pessoa esteja lá tal dia, a não ser em reuniões, coisas muito importantes, então fica muito a cargo do líder da pessoa ou dela mesmo quando ela vai na sala para fazer uma tarefa ou quando ela vai estar ali para estar conversando, enfim, isso é bem livre, mas como membro as pessoas têm responsabilidades, então em alguns momentos é complicado conciliar, é o que a gente tenta sempre superar, a gente sempre tenta conversar para saber o que está acontecendo, para saber como anda, para tentar ajudar e auxiliar as pessoas. Visto que a equipe é uma equipe de robótica e envolve projetos de engenharia que são caros, como que a equipe se financia? Então, a gente tem ajuda de alguns patrocinadores que ajudam, na verdade, basicamente são 2 que ajudam a gente com dinheiro e os restantes são ajudas em serviços. Em serviços a gente tem ajuda de empresas que auxiliam a gente na confecção de placas eletrônicas, impressão 3D, que é o que a gente faz também. Quanto a patrocínio de dinheiro, a gente tem 2 patrocínios. O principal deles é o Parque Tecnológico, aqui da FRJ, que patrocina a gente por meio do Desafio, né? Patrocina todas as equipes do Desafio. E é a nossa principal patrocinador, que nos ajuda bastante e nos proporciona às vezes participação em eventos como feira gastronômica, a apresentação da equipe, enfim. É um patrocínio muito importante e é um apoio muito importante que a gente tem da FRJ para a continuidade, não só do nosso projeto, mas de todas as equipes de competição. O patrocinador que a gente tem é da Radix, uma empresa privada, que também patrocina outras equipes de competição, é uma empresa que dá uma importância muito boa para esse tipo de iniciativa dentro de faculdade, de equipes de competição, porque eles veem isso como algo que desenvolve muito o aluno e facilita muito a entrada dele no mercado de trabalho, na adaptação numa empresa e tudo mais. Então, a Adix também nos proporciona oportunidades muito legais, como participação de eventos deles e possibilidade de fazer estágio lá. Então, é uma parceria também muito importante que a gente tem. É interessante, né? Porque exatamente na equipe vocês já vivenciam esse clima realmente empresarial, né? De uma empresa do dia a dia, a questão da gestão dos projetos em si também. Existe a possibilidade de algum aluno que está no final do curso fazendo TCC desenvolver o projeto junto à equipe? Sim, nossa equipe é bem aberta para qualquer tipo de oportunidade que alguém queira ter ou que surja pra gente. Então, se uma pessoa está desenvolvendo um projeto pessoal, por exemplo, e ela precisa de um laboratório para fazer as coisas dela, ou precisa de uma ajuda técnica, alguma coisa, a gente sempre está aberto, nossa sala fica lá, tem gente o dia inteiro quase lá. Quanto a pessoa desenvolvendo um trabalho de conclusão de curso também, não teria problema nenhum. Recentemente a gente teve um membro que ainda está até desenvolvendo um trabalho de conclusão dele, que é um projeto da equipe. No caso dele é um projeto porque ele já era membro da equipe e aí continua. Mas assim, uma pessoa de fora que esteja desenvolvendo um projeto de conclusão ou não, ela tem total abertura para ir na nossa sala, lá conhecer, conversar com a gente. E a gente pode ver como ajudar, seja ajudar algum conhecimento que a pessoa precise, seja para utilizar algum maquinário da sala. Então a gente é muito aberto quanto a isso. Vocês contam com a colaboração de outros laboratórios aqui da universidade ou algum professor que é responsável pela equipe, alguma coisa? A gente faz parte do Lab Hobby, né? O nosso laboratório, ele faz parte do Lab Hobby, que é o laboratório de robótica da FRJ,
e o nosso professor orientador é o Vitor Romano, professor da mecânica. A gente tem apoio de 2 laboratórios, principalmente aqui da FRJ, que é o PROPME, que é um laboratório que faz usinagem em CNC, e a gente tem apoio também do LabCom, laboratório de controle, que nos ajuda também em parte de usinagem, só que lá mais usinagem de peças metálicas e coisas maiores. No PROPME a gente faz usinagem de UHMW, que é um polímero que a gente usa para fazer o chassi de um dos nossos robôs. Então a gente tem apoio basicamente desses 2 laboratórios. Bom, então aqui pra fechar a entrevista, né? Acho que eu não tenho mais nenhuma pergunta. Você quer falar alguma coisa ou alguma coisa que a gente esqueceu de comentar aqui ou até mesmo pra fechar essa... Só agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre a equipe, falar que se alguém estiver ouvindo que quiser conhecer a Minerva Bots, a gente no momento tá com o processo seletivo já fechado, né? Já tá no meio do processo seletivo, mas mais pra frente a gente deve abrir um novo. Então, se você quiser conhecer um pouco mais da equipe, pode visitar a nossa página no Facebook, é só jogar lá Minerva Bots. Pode procurar no nosso site também, a gente tem mais informações lá, www.minervabots.com.br. Se quiser conhecer a sala, dar um pulo lá para conversar com a gente fica ali próximo entre o bloco I e os Correios, então ali próximo, no final do bloco C, você vai seguindo os Correios e aí à esquerda tem uma escada descendo. A gente fica ali um pouco antes do bloco I. Beleza, então eu vou agradecer aqui ao Marcos pela entrevista, por se desse tempo falar da equipe. Bom, obrigado, até a próxima. Obrigado, Marcos. Nada, valeu, obrigado a você. Então é isso, galera. Esse foi o 19º episódio em que nós entrevistamos a equipe de robótica da UFRJ Minerva Bots. Então, se você se interessou e quer saber mais sobre a equipe, o dia a dia da mesma, sobre as competições das quais ela participa, o processo de seleção, entre outras dúvidas, no roteiro desse episódio estão linkadas todas as formas de contato e fontes de informação da equipe. Você pode entrar em contato diretamente com a Minerva Bots, a galera lá é bem legal e são pessoas muito solícitas. É uma ótima oportunidade para quem ainda tem dúvidas sobre o que vai fazer na universidade após ingressar num dos cursos de engenharia, e para os que cursam engenharia, em particular na UFRJ, e se interessou pela equipe, fique de olho nas datas do processo seletivo e participe para contribuir e agregar muito conhecimento e valores que são indispensáveis no